Estamos celebrando então o quarto domingo do tempo do Advento. E a palavra e a liturgia da palavra então nos preparava nesses 4 domingos que antecedem o Natal do Senhor por esses 4 temas: o da vigilância, o da espera, o da alegria, e agora desses 3 surge o último tema de que Deus está conosco, com esse evangelho do capítulo 1 de São Lucas, que narra então a anunciação. O anjo anuncia que aquela jovem franzina iria então conceber o Salvador feito homem. O nascimento de uma criança não é o início absoluto, é antes então uma sequência, um caminhar, ou melhor, a conclusão de um evento. A mulher então que está grávida, ela conclui então sequencialmente um evento quando ela então gera o seu filho. Antes de sua vinda à luz, a sua vinda do ser, que será no instante íntimo sagrado então da sua própria concepção. Assim acontece para o Natal de Cristo. Ele é então, amados irmãos, a manifestação, aquilo então que no Antigo Testamento nos diz, então essa teofania, a manifestação de Deus na nossa humanidade. Jesus, ele é então a manifestação ímpar, singular, primordial do Pai, de um mistério muito mais profundo acontecido antes no seio de Nossa Senhora. À luz então desta estupenda verdade, o Advento então toma de improviso um novo então significado. É a espera da revelação do mistério escondido desde séculos então eternos em Deus. Aquilo que hoje São Paulo nos mostra na sua carta aos Romanos, quando então diz: agora este mistério foi manifestado e mediante as escrituras proféticas, conforme determinação do Deus eterno. Aquilo então que Isaías estava profetizando no passado, hoje então, e de modo particular, amanhã à noite, há de se concretizar. Perceba então que a palavra de Deus não é uma mera repetição de palavras, mesmo que a gente no ano que vem vai ouvir a mesma palavra, mas não se repete, porque o Espírito Santo de Deus renova essa palavra. Portanto, então, a cada vez que você vem para a missa, você vem não para participar de uma repetição, mas aquilo, como vai dizer os italianos, de um aggiornamento, de uma atualização. A palavra de Deus se atualiza no odierno de nossas vidas. Mesmo então, repito, que nós já ouvimos tantas vezes essa mesma leitura do capítulo 1 da Anunciação, mas a palavra se atualiza, porque cada vez mais Deus então faz com que eu perceba de um modo diferente, né? E tem coisas novas que o Padre nos disse há dias atrás ou anos atrás, e que hoje o Padre está trazendo uma novidade para mim e também para você. Por isso hoje na liturgia, João Batista, domingo passado, cede então o lugar hoje a Maria. João Batista, que era homem profético, hoje então a realidade profética dá então a realidade concreta. O Verbo se fará carne para habitar em nosso meio. Não é uma historinha que lemos, né, do super-homem, do Batman, mas é então uma história vivaz. Jesus então se fez carne, se fará carne, e essa carne então há de nos alimentar para todo sempre. E Deus então tem uma proposta para Nossa Senhora. No versículo 35 desse lindo evangelho, o anjo então responde diante da pergunta de Maria. E não era uma pergunta por perguntar. Maria queria saber como isso iria acontecer, e o anjo então vai tirar toda a sua dúvida. O
o Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra ou com suas asas. Por isso o menino que vai nascer será chamado Santo Filho de Deus. É a proposta de Deus. Deus propõe em Samaria, e agora Maria vai dizer o sim. A proposta de Deus se submete então ao sim de Maria, ao sim de uma criatura, mas já se sabe que aquele sim, embora ficando ela livre para dizer também não, mas nunca irá falhar. Tanto que Deus se antecipa quando vai dizer para Maria: também tua parenta Isabel, na sua esterilidade física, também ela concebeu um filho na velhice. Deus está tirando toda a dúvida, né, do coração de Maria, porque Maria pergunta: como vai acontecer? Ora, ele vai vir sobre ti, assim como também a minha graça desceu no ventre de Isabel, vai descer a graça no seu ventre, mesmo que um ventre sadio, mesmo que não tenha a ação humana, ele virá sobre ti e vai engravidá-la. E como disse já no dia 8 de dezembro, a cada vez que nós então nos reunimos na casa do Senhor, a palavra de Deus então também se encarna em nós. É como então se nós estivéssemos naquele também evento, naquele dia em que o anjo visita Maria, também visita cada um de nós. Então Maria disse: eis aqui a serva. E também nós dizemos a cada celebração: eis aqui o servo, a serva, eis aqui a criança, eis aqui o jovem, o adulto, eis aqui o ancião. Faça-se em mim então segundo a tua palavra. Maria então empresta a sua frase para nós dizermos o nosso: fiat, eis aqui, eis-me aqui. A anunciação então não termina com o sim de Maria e nem tampouco com a partida do anjo, porque o anjo então, quando Maria vai dizer sim, o anjo então vai embora. Mas a anunciação, ela então se conclui com João 1,14: e o verbo se fez carne para habitar em nosso meio. Aí há então a conclusão de toda a temática lucana. E se nós pararmos para analisar a oração do Ângelus, é uma sequência. Vamos ler então? Primeira proposta, é a proposta: o anjo do Senhor anunciou a Maria, ponto, e ela concebeu do Espírito Santo. É a proposta. Depois vem a resposta de Maria, segunda parte do Ângelus: eis aqui, faça-se segundo a tua palavra. E agora a conclusão da proposta e da resposta. Terceira parte do Ângelus: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. A cada vez que nós escutamos a palavra, Deus nos dá uma proposta, que requer em nós uma resposta e depois a conclusão. Deus propôs, eu respondi, e a conclusão: me tornei sacerdote. Deus propôs a Maria, houve uma resposta, e então a conclusão foi que a humanidade foi visitada por essa luz. A humanidade que jazia nas trevas foi visitada pela luz de nosso Salvador Jesus Cristo. E no Antigo Testamento então não há uma leitura que anunciasse então este mistério. De um modo concreto, não há uma leitura que anuncia de um modo muito mais perene essa vinda, essa primeira vinda, essa encarnação. Mas nas entrelinhas, assim, quando os profetas falavam de uma descida de Deus entre os homens, pensavam então numa condescendência, numa vinda de graça ou ainda numa vinda de glória. E aí, se nós pararmos então e vermos no Antigo Testamento, Deus então desceu por algumas vezes no Antigo Testamento. Primeiramente, desceu no Êxodo. Deus estava ali naquela situação exodal. Depois, Deus falou com Moisés no Monte Sinai. Deus falou com Moisés na sarça ardente. Deus então falou por meio dos profetas, mas então era apenas a palavra, não era ninguém concreto que veio da parte dele.
Os profetas então não vieram da parte de Deus, do coração de Deus, mas foram ungidos pelo próprio Deus. Mas nunca numa descida, ninguém esperava então que Deus descesse de um modo concreto, de um modo visível. Deus desceu uma última vez, agora concretamente. Como? Quando o seu filho, que sai então do seu lado, do seu coração, se encarna. Aquilo então que Adão vai dizer para Eva: esta sim é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. E agora podemos dizer como Adão, e agora nessa temática dessa leitura, agora sim o meu filho é carne da minha carne. Aquilo que nós vamos amanhã rezar no credo niceno, consubstancial ao Pai, agora é da mesma substância divina. Jesus é divino, como Deus é, e também como o Espírito Santo também o é. Agora sim Deus desceu. Agora sim podemos visualizar Deus na pessoa do seu Verbo. E o Verbo agora se faz carne. E com a encarnação do Verbo, Deus construiu de verdade uma tenda no meio de nós. João 1,14. Deus construiu de um modo concreto e sublime uma tenda em nosso meio. Davi, na leitura primeira desse segundo livro de Samuel, Davi pensava que ele seria o construtor da casa de Israel. Mal sabia Davi que ele não seria nada, porque havia um rei muito mais forte que iria então ficar no lugar de Davi. Mas Davi, ele é então a prefiguração, o protótipo de um rei poderoso que vai reinar para todo sempre. Mas o seu reinado não pertence a esta terra. O seu reinado vai muito mais aquém dessa terra. E aí então, preparando essa homilia, algo que você já sabe com certeza, Maria então se torna então uma nova arca, e Jesus então é o novo templo de Deus entre os homens. Nós, amada Assembleia, estamos então envoltos de um templo de pedras, mas em torno de nós, Jesus, que é o templo, está então com os seus anjos e com o seu próprio Espírito, nos agraciando e também nos abraçando. Com a chegada do menino Deus, que se fez homem, porque ele era divino, há então na teologia um nome muito bonito que o padre vai explicar. Houve então uma comunhão entre os céus e a terra, entre o divino e o humano, chamada de união hipostática. Mas o que é isso, padre, esse palavrão aí? É simplesmente a união de um ser divino com a parte carnal, com a parte humana. Consegue compreender? Quando o padre estudou isso na teologia, jamais eu pude compreender que era simplesmente isso. Deus divino se une agora a um Deus homem. Vou explicar mais, de um modo mais perene, mas antes, o Concílio de Calcedônia então dizia com letras garrafais que em Jesus há uma só pessoa, divina e humana, união hipostática. Mas como entender esta união? E aí um exemplo muito claro: é possível então separar as águas de dois rios que se encontram, que se entrelaçam? É possível, crianças, separar as águas de dois rios que se encontram? É ou não é? Não é possível, é impossível. Assim também é impossível compreendermos e entendermos toda essa união hipostática, toda a união entre o divino e o humano. Deus é Deus divino, Deus é Deus também homem. Claro que durante a história da humanidade, muitos foram aqueles que quiseram dividir, né? Jesus de Nazaré, ora ele era divino, ora ele era somente homem.
mas o concílio nos diz que em Jesus há uma só pessoa, a aliança primordial de Deus. Deus então, durante a salvação, a nossa história da salvação, Deus quisera fazer a aliança conosco. Primeiro fez aliança conosco a partir de Adão e Eva. Eles quebraram. Depois vieram quem? Abraão, Isaac, Jacó. Mas então essa aliança pelo povo de Deus, pelo povo eleito, pelo povo de Israel, foi quebrada. Deus fez aliança com Moisés, o povo também quebrou. Depois vieram a monarquia, os reis, vieram então a parte sacerdotal com Samuel hoje, vieram então os profetas e todo mundo quebrou a aliança. Mas essa aliança então agora jamais pode ser quebrada, porque Jesus então morre na cruz. A aliança perfeita de Deus morreu na cruz. Mas nós que quebramos a aliança, quando nós então agimos de um modo errôneo para com a parte de nosso Senhor Jesus Cristo e também da parte do Senhor. E aí então concluo nessa expressão do salmista: eu firmei uma aliança com o meu servo, meu eleito. Claro que esse salmista, ele é um salmo davídico, né? Mas nas entrelinhas, aqui fala de uma aliança perfeita e eterna na pessoa de Jesus de Nazaré. Esta que jamais será quebrada por ele, mas quebrada por nós. E por fim, essa grande mulher chamada Maria Santíssima. Que mulher fantástica, a quem devotamente nós devemos muitas graças pelo seu sim heróico, pela sua capacidade naquela época então, dizer um sim, sem então pensar nas consequências. Maria talvez não pensou nas consequências, porque então ela foi atraída pelo anjo Gabriel, foi atraída pela palavra do Senhor, foi atraída então por cada palavra. Então, quando nós somos atraídos, e amanhã eu vou dizer isso na parte da noite, quando nós somos atraídos, como também os pastores amanhã foram atraídos por aquela palavra, nós então não pensamos nas consequências, porque algo muito maior é muito melhor do que propriamente a sequência que vai vir sobre mim, ou seja, a sequência seja boa ou até mesmo ruim. Maria não pensou, porque então a palavra de Deus então começou a alegrar o coração dela. Como também na minha ordenação, eu não esperava. Claro que a gente espera, mas então a gente está ali naquele afã, né? Naquela situação de alegria na catedral, mas bem sabemos que a consequência do nosso sim na catedral é a consequência de cruz. E na vida de Maria não foi só bênção, não, foi muita cruz na vida dela, muita cruz. A cruz então quando ela foge para o Egito, a cruz então quando ela perde Jesus no templo, a cruz então quando ela vê Jesus já na sua idade avançada, vê Jesus carregando a sua cruz e a cruz da humanidade em direção ao Calvário. A cruz de Maria foi muito mais forte quando ela vê Jesus de Nazaré morrer na cruz. E às vezes nós reclamamos muito das nossas cruzes, mas olha a cruz dessa mulher. Segundo a profecia de Simeão, 3 espadas cravejaram o coração de Maria. 3 espadas, 3, o coração de Maria. Não reclamemos das nossas cruzes, mas pelo contrário, louvemos pelas cruzes de nossas vidas. Maria foi então a serva eleita do Pai. Davi também foi o servo eleito do Pai. Mas Jesus de Nazaré foi o eleito dos eleitos. Saibamos então, diante dessa eleição, porque Maria hoje foi eleita, a mãe do nosso Deus, a mãe do nosso Deus. E deixemos então
que essa expressão de Maria também possa ecoar no nosso coração. O Padre hoje trouxe para vocês uma canção chamada Convívio dos Eleitos. Uma música muito bonita do Juninho Casimiro. Ouçamos então, para que na eleição da Mãe de Deus, porque Maria foi eleita, a partir do sim dela também nós sejamos eleitos pelo Senhor e respondermos com solicitude a proposta de Deus. Olha lá no slide. O Senhor me libertou, o que mais me prende aqui, nada me seduz, nada. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor, nada me atrai, nada. Santo Agostinho agora canta. Tarde te amei, mas te encontrei amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Lá no começo, o Senhor me libertou. O Senhor me libertou. O que mais? O que mais me prende aqui? Nada, nada me seduz, nada. Cantemos, Assembleia. Meu amor por ti, Jesus, é o que tenho de valor, nada, nada me atrai, nada. Tarde te amei, tarde te amei, mas te encontrei amor. Meu maior bem é ser todo teu, Jesus. Por nada eu te trocaria, por nada eu te deixaria, nada, nada, nada. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Não quero as honras, não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder
quero as honras. Não quero as honras, nem quero riquezas, nem quero riquezas. Quero me esconder, eu prefiro o paraíso. Fique de pé, cante isso. Não quero as honras, vocês. Não quero as honras, nem quero riquezas, nem quero riquezas. Quero me esconder, eu prefiro o paraíso. Vocês não querem as honras, vocês, vamos lá? Não quero as honras, nem quero riquezas. Quero me esconder, quero me esconder, eu prefiro o paraíso. Concedei-me o convívio, vocês. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. Com a chegada do Verbo na nossa humanidade, os céus habitam também em nós, queridos. O sim de Maria foi um sim que nos elevou para o céu, que nos transportou para o céu, porque o céu também habitou em nosso meio. Sejamos convictos então dessa eleição. Sejamos como Maria, amante da palavra, como diz a canção, atraída então pela palavra. Que a cada domingo que você vem e senta nesse banco, não fique apenas como ouvintes, como alguém que vai sentar na plateia e então ouvir o que vai dizer aquela pessoa, mas seja de fato alguém que vai absorver a palavra, como Maria absorveu e o seu sim nos trouxe o Salvador feito homem. Assuma a atitude de que você é eleito e eleita de Deus Pai. Portanto, para terminar, concedei-me o convívio dos eleitos. Vocês. Eu sonho com o céu a todo tempo. Concedei-me o convívio dos eleitos. Eu sonho com o céu a todo tempo. E não só sonhe com o céu, mas como vai dizer o livro do Anselmo Green, o céu começa em você, queridos. Não sonhe com o céu, porque o sonho então nos tira da realidade, né? Mas tenha atitudes concretas desse céu na tua história de vida. Amém. E que amanhã à noite esse Verbo que vai estar no meio de nós nos traga a alegria de que nós necessitamos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio. Só vocês, concedei-me o convívio, vocês. Sonho a todo tempo. Para terminar, bem bonito, concedei-me